Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, um dos jogadores que mais saía notícias sobre a relação dele com o antigo treinador, o lateral direito Fagner, teve os seus problemas com o treinador confirmados nesta semana, já que a esposa dele, a Bárbara Lemos, deliberadamente comentou em um post para defender o seu marido, dizendo que vai rir da cara de todo mundo que pedia pro Fagner ir embora por causa dessa possível treta com o português. E na época, né, eu lembro que a gente julgava bastante o Fagner, eu não, mas muita gente aí julgava bastante o Fagner, dizendo que ele era o errado da história, que fazia birra por ficar no banco, mas hoje a gente vê que ele talvez não tivesse tão errado assim. O caráter do português é realmente de se questionar, e é até engraçado falar disso, porque esses dias eu vi muitas postagens de torcedores pedindo desculpas pro Fagner, pro Roger Guedes, porque na época a gente achava que eles eram os errados nessa história toda. Enfim, a esposa do Fagner tá pro fight, tá falando sem dó mesmo, e provavelmente essa história ainda vai render muitos assuntos no futuro, hein? Só quero ver quando ele for anunciado. Bom, se a torcida pedia pro Fagner sair por causa dessa treta com o português, o Roger Guedes é quem pediria para sair também caso o treinador renovasse o seu contrato. Ao que parece informações de bastidores do Nicola, o camisa 10 teria conversado com o seu empresário e disse a ele que não queria continuar no Corinthians se o português ficasse para 2023. E nisso deu um toque nele, né, pedindo para ele ir procurando outros clubes por aí enquanto essa resposta não saía. E assim, não que isso surpreenda alguém, a relação que o VP tinha ali com o Roger Guedes era estritamente profissional. Inclusive, né, se tem um cara que também não tinha medo de bater de frente com ele, era o Roger. Mas ainda assim é curioso pensar como a relação desse português era muito 8 ou 80 com o elenco. Mais 8 do que 80 na verdade. Era tipo o Cássio, o Ramiro, talvez o Yuri contra o resto do elenco inteiro, né, que provavelmente tava torcendo para que essa renovação não fosse adiante. Tanto é que no Instagram dele, naquela mensagem lá que ele postou se declarando entre aspas para nossa torcida, ninguém ali do elenco comentou dizendo que vai sentir saudades ou nada do tipo, simplesmente não falaram nada além do Duílio. Então, vendo de fora, o clima realmente não parecia estar dos melhores mesmo. Vai ver por isso também ele deu até desculpa da sogra, né? Ver se metesse que o elenco não tava muito chegado a ele e as coisas teriam sido piores. O presidente Rodolfo Landim, do Flamengo, falou aí pela primeira vez sobre essas negociações com o técnico português e sem medo nenhum admitiu que já tem praticamente tudo certo com ele, só restando a assinatura do contrato. Ou seja, Vitor Pereira será mesmo o novo treinador do Flamengo e como eu falei, eu realmente quero muito ver o que esse cara vai falar aí na coletiva de apresentação para justificar essa transferência tão repentina para Gávea. Se foi a sogra que melhorou da noite pro dia, se foi o Flamengo que ofereceu uma boa grana logo para ele, que tem dinheiro de sobra, ou se foi só o Corinthians que não pôde oferecer o que ele queria mesmo. Lembrando que por ainda ter contrato com o Timão até o fim do ano, ambas as partes ali, o Flamengo e ele, estão evitando fazer esse anúncio por enquanto. É provável que deixem para fazer isso apenas ali pro início de 2023, que aí, né, já não vai ter mais contrato com a gente e acaba minimizando os riscos dele ser acionado na justiça depois. Certo? Bom, nos vemos em Itaquera. Pode ter certeza que a Fiel vai te receber com os braços abertos, certo? E sem surpresa nenhuma, a CBF divulgou um relatório aí sobre as torcidas nos estádios nesta temporada e o Corinthians, claro, aparece em segundo lugar como o time que mais levou o seu torcedor ao estádio e também como o que mais arrecadou com bilheteria. Apenas em 2022, o Timão levou quase 1 milhão de torcedores à Neoquímica Arena, faltando apenas 54 mil para chegar a esse número, enquanto na questão financeira, o Timão levou para casa 60 milhões de reais com bilheteria. E detalhe que isso foi apenas na Copa do Brasil e no Brasileirão, até porque, né, são os únicos campeonatos da CBF. Mas se a gente for contar aqui a Libertadores e também o Paulista, aí claro a gente passa de 1 milhão de torcedores e na bilheteria vamos de 60 para mais de 80 milhões, quase 100 na verdade, né? E só a efeito de comparação aqui, o Flamengo, que é o primeiro nesse ranking, faturou nessas duas competições 72 milhões de reais e levou 1.135.000 torcedores ao Maracanã. E aí, né, vem o Palmeiras, São Paulo e até o Cruzeiro nesse ranking, porque mesmo na Série B a torcida fez uma campanha impecável, certo? E o Duílio, hein? Falou que só pensaram no Lázaro desde a saída do Vitor Pereira e que não foram buscar ninguém, mas tá na cara que ele só quis valorizar o passe do Lázaro e escondeu que na verdade eles foram sim atrás de outros treinadores antes de promovê-lo. E quem conta isso pra gente é o portal do GE, que diz que o Corinthians procurou, por exemplo, Fernando Diniz para assumir o cargo de treinador. Duílio teria oferecido um contrato muito melhor do que ele tem lá no Fluminense, com valores muito mais interessantes e chegou até a oferecer a possibilidade
estratégia de contratar jogadores de confiança do Diniz lá no Fluminense. Trazer, por exemplo, o Ganso, né, que com ele é 10 e faixa, o Martinelli, enfim, fez uma oferta realmente de brilhar os olhos, só que mesmo assim a proposta mal chegou até ele, já que o mesmo deixou avisado a seu empresário para não avisar a ele sobre proposta nenhuma, porque ele quer muito continuar esse projeto no Fluminense. Então segue aí a mesma cartilha do Vojvoda, que vai seguir num time com menos possibilidades e tecnicamente mais fraco, mas com um trabalho em andamento. Agora, imagina só um Diniz aqui no Corinthians, hein? Pô, uma das coisas que eu tenho certeza é que ele faria o Luan jogar. Se tem um cara nesse mundo que combina direitinho com ele, é o Diniz, não é não? Bom, acho que de vantagem é só isso também, né? Porque o que esse maluco fede a fracasso é impressionante. Ele realmente faz o time jogar e o incrível disso é que ele faz em pouco tempo, é bonito de se ver, mas no final das contas sempre bate na trave. Então talvez o Lázaro não tenha sido tão ruim assim, quer dizer, só o tempo vai dizer, né? Um dos jogadores que acabou perdendo muito espaço com essa chegada aí do novo treinador e também de Fausto Vera, o volante Cantillo, de 29 anos, sabe que terá uma vida difícil caso decida continuar no timão na próxima temporada. E paralelo a isso, o meia acabou recebendo algumas sondagens e até já iniciou conversas com uma equipe colombiana, que mais especificamente seria o Junior Barranquilla. Pois é, e para quem não sabe, o Barranquilla foi da onde ele saiu para vir pro Corinthians em 2020. Foi ali que o Thiago Nunes ficou encantado com seu futebol, ainda no Atlético Paranaense, e quando ele veio pra cá, acabou trazendo pro Corinthians. E o Corinthians, por sinal, foi terminar de pagar a última parcela de compra dele no ano passado. Acho que foi mais ou menos uns 600, 800 mil dólares que o Corinthians pagou em julho, foi a última parcela, mas que no total deu mais ou menos uns 3 milhões de dólares, que deu 12 milhões de reais. E agora, segundo informações, né, o Corinthians está pedindo praticamente o mesmo valor, 3 milhões de dólares, só que com 500 mil a mais, dando um total de 19 milhões de reais. No momento, vale até ressaltar, né, as conversas estão apenas em estágio inicial, sem propostas, sem valores oferecidos, sem nada. Ainda assim, a diretoria já vê essa possível saída como um baita negócio pro ano que vem, já que o atleta não faz mais parte dos planos do clube. Até mesmo, né, por essa questão aí da limitação dos estrangeiros. Então, poderemos começar a pré-temporada sem o tal do colombiano, que por sinal é muito 8 ou 80, né? Ou ele vive uma grande fase, é idolatrado aí pela torcida inteira, ou é tratado como nada. Por isso eu sempre dizia para não se acostumar com aquele Cantillo absoluto, que é ele mais 10, porque uma hora ele voltaria a ser comum, certo? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians! Want to live